Gente, boa tarde pra todos. Espero que estejam todos bem. Fiquei com saudade. Semana passada a gente não encontrou, né? Senti falta de vocês. Mas estamos firmes aí de novo. No finalzinho da aula eu separei uns minutinhos pra gente falar do simulado, tá? E a monitoria de hoje, né, com o Matheus, foi só resolução do simulado, né? Bem legal. Quem tiver mais dúvida em relação ao simulado, às vezes ele pode fazer uma segunda aula ou alguma outra coisa, a gente pode combinar, tá bom? Mas então vamos começar. Hoje, então, a gente vai ver a nossa última matéria de ótica, mas não vai ser a última aula. Então hoje a gente vai falar sobre os olhos e instrumentos ópticos. E na próxima aula eu vou falar de alguns fenômenos que são raros, mas que já caíram nas questões do Enem, sabe? Mas a matéria formal mesmo termina hoje. Então, ótica é bem rapidinho. Então, vamos começar. Primeiro, o olho humano. Olha que linda essa foto. É do olho bem pertinho. Então, vamos lá. Gente, o olho humano é muito perfeito. Assim, por mais tecnologia que a gente tem, hoje em dia a gente não consegue nenhum instrumento que chegue aos pés do funcionamento do olho humano, por exemplo. Nenhuma câmera, nem telescópio chega aos pés do que é o olho humano. Então, vamos ver qual é a função das partes, assim, né? Então, a gente tem a córnea, que é essa película aqui, um tecido transparente, e ele serve para ajudar no foco da imagem. Então, ele vai ajudar a focar. A pupila é essa parte preta, né, do olho, que é isso aqui, ó. Então, a pupila, na verdade, ela é uma abertura, né, e ela controla a entrada de luz, né? E o cristalino é a lente, que é essa aqui, ó. É a lente transparente e flexível. E ela foca objetos em diferentes distâncias. Isso que é difícil de uma câmera fazer, sabe? Então ela é uma lente flexível e ela consegue mudar a sua forma por causa disso aqui, ó. Desse músculo aqui que chama corpo ciliar, que puxa ou achata esse cristalino, mudando o ponto focal dessa lente, né? Quando ela fica mais gordinha ou mais fininha, muda o ponto focal dessa lente e aí eu consigo ver coisas mais longe ou mais perto. Então, assim, você já viu como uma câmera, você tira uma foto, tipo assim, tem uma árvore perto de você, mas você quer tirar a foto do celular longe. A câmera ela não consegue focar as duas coisas e com os olhos você consegue enxergar isso bem, né? Então, isso aí só o cristalino consegue fazer. Então, esses músculos ciliares são esses músculos aqui que achatam e ajustam o cristalino. Ai, engasguei. A retina é uma... Ai, melhorei. A retina, ela recebe essa luz, sabe? Então, é como se ela fosse aqui, ó, uma cortina de sensores. Que a imagem, ela passa pelo cristalino e ela é projetada aqui nessa retina. Então, a retina é onde acontece a projeção dessa onda de luz. E a retina transforma isso em impulso nervoso. Então, ela pega a imagem e transforma em eletricidade, assim. E aí, o nervo óptico, que é esse daqui no finalzinho, recolhe essa parte elétrica, né? Esses impulsos nervosos, né? E vai para o cérebro. E o cérebro transforma essa parte elétrica em imagem, né? Então aqui um resuminho, né? Então a pupila na verdade não é uma parte, é uma abertura, né? E aqui tá o que a gente viu e umas coisas legais, né? Então quando olhamos em direção a um objeto, a imagem atravessa a córnea, que é essa parte, chega na íris, que é essa daqui, né? Íris é onde fica a cor dos olhos, né? Que regula a quantidade de entrada de luz pela abertura da pupila. Então, uma quantidade de luz entra na pupila, passa pelo cristalino e é focado na retina, né? E aí, o legal é que na retina, ó, produz uma imagem invertida. Então, a imagem, por exemplo, se eu estou vendo
é um prédio aqui. Na retina ele é projetado de cabeça para baixo, é uma imagem invertida. E aí a retina transforma isso em impulsos elétricos, passa pelo nervo óptico e o cérebro que converte, né? Na retina, olha que legal, mais de 100 milhões de células fotorreceptoras transformam as ondas luminosas em impulsos eletroquímicos. Muito doido, né? E aqui a questão da imagem. Então você vê uma imagem que está aqui para cima e ela é focalizada na retina de cabeça para baixo. Samira, tem dúvida no chat. Ai, obrigada, não vi. Não consigo ver quando eu tô aqui. Guilherme, são os fótons. Então, Guilherme, a luz, ela tem dualidade, né? Algumas vezes ela se comporta como fótons e algumas vezes ela se comporta como onda luminosa. Mas aqui na ótica a gente enxerga ela mais como onda mesmo. Mas você pode interpretá-la como fótons também. Não faz diferença aqui na formação da imagem. Mas na ótica a gente desenha os raios, né? Tipo, representando mais as ondas. Mas até nessas simulações que a gente viu, tem as duas opções, assim, tanto faz. E por que a pupila dilata? Então a pupila, ela é a abertura da câmera, como se fosse a abertura da câmera. Ela dilata para receber mais luz, então quando ela dilata, entra mais luz. Então, por exemplo, quando você está num lugar escuro, aí ela dilata para ela captar a maior quantidade de luz e conseguir fazer essa formação da imagem. Ou quando está muito clara, ela fica pequenininha. E aí, para entrar menos luz. Então, ela filtra a quantidade de luz para não dar aquele borrão, né? Quando você olha, por exemplo, o sol e você não consegue enxergar, é porque é muita luminosidade. Ela não consegue controlar uma luz dessa quantidade. Mas nas outras que são medianas, ela consegue fazer esse ajuste de luz. Consegui explicar, responder para vocês, meninas? Ok. Beleza. Então tá bom. Aí eu vou pra aula e se tiver mais perguntinhas, vocês me falam, por gentileza. Gente, aí tem 2 vídeos super legais. O primeiro é como o olho humano funciona. Coloquei lá no Google Classroom o link. E o último é super legal sobre como os olhos evoluíram, sabe? Tipo, biologicamente, assim, porque antes, por exemplo, a gente não tinha essa proteção antes na nossa lente, como que ele foi aumentando e tal. Então, tudo isso biologicamente explicado, assim, é bem legal. E olha que lindos os olhinhos diferentes dos animais. Então, para cada animal tem um formato diferente que foi melhor se adaptar, foi melhor para a sua evolução, né? Então, vamos de questão Enem 2015. Igor, você pode ler para mim, por gentileza? Igor, tá sem microfone. Ai, meu Deus. Thaís, você consegue ler para mim, por gentileza, a questão? Oi, consigo. Ah, beleza. Entre os anos de 1028 e 1038, escreveu sua principal obra, O Livro da Ótica, que, com base em experiências, explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica. Por exemplo, o funcionamento da câmera escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em um tecido utilizado como anteparo. Se fizesse uma analogia entre a ação e o olho humano, o tecido corresponde ao... Obrigada, Florzinha. Então, gente, vamos fazer rapidinho?
Gente, vocês brilharam. Tava até pensando, gente, cadê a dona Marilene que não deu boa tarde pra gente? Cadê ela? Já apareceu com a resposta certa. Tudo bem. Então vamos lá. Vocês estão certos. Letra B. Então a retina é onde é projetada, né? A imagem, da mesma forma que esse tecido. Então, deixa eu só. Eu achei que essa imagem ficou meio ruim. Então aqui tá o prédio. Aqui tem um tracinho do raio, tá vendo? Vindo. Passa por um buraquinho. Que esse buraquinho, por exemplo, seria a pupila, né? E aí, e aqui vem e faz, ele tá sendo projetado, né? No tecido de cabeça para baixo. Então é exatamente como no olho, né? Tá aqui o desenho dele de cabeça para baixo. Então onde ele é projetado é a retina, né? Então letra B. Beleza, gente. Arrasaram, vocês brilharam, tá? Samira, Oi. Ô Samira, e quando a gente vai gravar alguma coisa para enviar para. Estiver gravando um vídeo, Uhum. quando você faz com a câmera invertida assim, o vídeo fica melhor. Ah. Mas isso, você está falando usar a câmera frontal ou a de trás do celular? É isso? Sim. É porque do seu celular mesmo. Geralmente, a câmera que tem melhor qualidade é a de trás. Da frente, geralmente, ela é mais simples. Aí, então, quando você faz usando a da frente, a qualidade fica pior. Porque são câmeras diferentes. Aí, quando você usa a de trás, aí geralmente fica melhor. Mas só porque são câmeras diferentes mesmo. Pra economizar, tipo, no preço do celular. Se as duas fossem excelentes, ele ia ficar mais caro. É isso mesmo. A alternativa D, Thaís, claro, posso explicar. Deixa eu ver qual é. O cristalino. Então olha só. Vamos ver lá no desenho do olho, né? Então a íris é quem faz esse controle da abertura de luminosidade. Então aqui a íris seria algum aparato que fizesse aumentar ou diminuir esse buraco, tá? Que entra a luz. A retina é onde acontece a formação da imagem, que no caso é o pano. A pupila é o próprio buraco, que pode ser maior ou menor. A córnea é uma película que tem na frente da minha... que é isso aqui, ó. Uma película que tem na frente para não deixar nada arranhar a minha lente, né? Que no caso é o cristalino. Que é uma proteção. Do jeito que está aqui, não tem nada fazendo o papel da córnea. E o cristalino é a própria lente, né? E que faz aumentar ou diminuir o foco. Aqui também ele não usou uma lente. Mas às vezes no buraquinho ele poderia colocar uma lente, por exemplo, uma lupa. Assim. Mas ele na montagem que ele fez não tem o cristalino. Ok? Então é como se fosse a lente. Beleza, então bora continuar, gente. Agora vamos ver os defeitos da visão, que são coisas que aparecem nas provas também. Então, primeiro, miopia. Então, miopia acontece o seguinte, ó, aqui à direita tem uma visão normal, né, do objeto sendo projetado certinho na retina. Com a miopia, ele é projetado antes, tá vendo? E aí você usa um óculos, que é uma lente, que faz com que essa imagem seja projetada mais atrás, exatamente na retina. Então você conserta essa distância aqui, né? Então para isso a gente usa lente divergente, porque a lente divergente, ela consegue espalhar mais os raios, né? Então você consegue fazer com que eles vão mais longe, por isso que a imagem fica mais longe, né? Então isso a miopia. Então, como que o míope vê? Ele enxerga bem embaçado, tá vendo? Essa aqui de trás é a imagem que ele enxerga, e com o uso de óculos ele consegue enxergar a imagem nítida, tá vendo? Então ele vê embaçado, porque a imagem não fica exatamente na retina. E aí o meme, né? Alguém falando, olha quem vem lá, e você fechando o olho, míope, para tentar enxergar, e você enxerga tudo embaçado. Então,
Eu não sei se alguém tem miopia aí. Tem alguém com miopia? Sabe como que isso funciona? Aí, a Ilaia. Ilaia, você e o Gui também. Isso. Pois é, gente, muito triste. Aí, o Igor tem miopia e astigmatismo. Vamos ver o astigmatismo daqui a pouco. Aqui, e só uma piadinha pra vocês gravarem, tá? Ela é retardada, mas vai te ajudar a gravar. Por que que o míope não vai ao zoológico? Porque ele usa lente divergente e não de ver bicho. Então lembra, a piadinha é pro míope e ele tá no zoológico. Então é divergente. Então a única lente que a gente usa divergente é pra miopia, tá? Não esquece. Beleza. Hipermetropia. Aqui tá a visão normal. O hipermétrope, a imagem é projetada após a retina, sabe? Então você tem que usar uma lente que puxa essa imagem para a retina. E aí, para isso eu tenho que usar lente convergente. Tem alguém aí com hipermetropia? Aqui é a imagem do hipermétrope. Ele enxerga bem de longe, mas não enxerga bem de perto. Fica embaçadinho, ok? Deixa eu ver lá no site se tem alguém com hipermetropia. Ai, tá todo mundo querendo fazer cirurgia, né, gente? Pois é, na cirurgia você consegue ajustar a sua lentinha, né, que é o cristalino, para ajustar a curvatura dele e aí já deixa projetada certinho lá na retina. Bom, a presbiopia ou vista cansada, geralmente ela acontece quando as pessoas estão mais velhas. Por quê? Porque esse músculo aqui de cima, que puxa o nosso cristalino, ele vai ficando cansado. E aí ele não consegue puxar tanto, sabe? Então a pessoa não enxerga bem de perto. Para isso ela tem que usar lentes convergentes, tá bom? Então, como esse músculo não está funcionando muito bem, a imagem fica longe, tá vendo? Fica passando da retina e você tem que puxá-la novamente. Dessa forma. E aí acontece isso aqui, a pessoa vê de perto bem embaçado e com os óculos ela enxerga melhor. Aí coloquei um meme também pra gente gravar. Levei anos pra entender que quando a nossa avó fala que formiga é bom pra vista, é porque você tá... porque se você tá enxergando a formiga, sua visão tá boa. E eu achando que era pra comer a formiga, gente. Eu também achava que era pra comer a formiga. Então, assim, se você tá enxergando... Formiga faz bem pra vista, é porque você tá enxergando a formiga e sua vista tá boa, tipo isso, né? Porque as pessoas mais velhas não enxergam esses pequenos detalhes de perto, né? Ok? E tem alguém aí de vista cansado, tem que usar aquele óculosinho que vem de baratinho no camelô. E astigmatismo, é esse, né, Igor, que você tem também. Ele é uma imperfeição na córnea, então é aquela película, né, aquele tecido lá da frente, é uma imperfeição nele. E aí faz com que você tenha várias imagens sendo formadas, ou seja, vários pontos focais, tá vendo? E aí você enxerga ele assim, ó, tudo bem borrado, né? E aí, para corrigir, você tem que usar lentes que podem ser convergente ou divergente. Então, depende como que é essa uma imperfeição, né, da sua córnea. E aqui a visão de quem tem astigmatismo, veio tudo meio embaçadão. Tá vendo? Aqui, ó, os faróis aqui bem borrados, né? Então, Igor, você também tem essa. Com cirurgia, você também consegue arrumar. A Anitta também tem de um lado. A Ilaia também. Isso, Thaís. Isso é que você vê a luz bagunçada. Isso mesmo. Gente, espero que vocês consigam fazer a cirurgia. Bom, fechou sobre a visão humana, ok? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver lá no chat. O Igor vai fazer. Que bom, ano que vem. Ixi, Gabi, agora ela tem nos dois lados. Espero que vocês melhorem, gente. E você sabe que meu sonho de criança era usar óculos, né? Nunca consegui. Às vezes, com a vista cansada, eu consigo mais pra frente. Oi, Carmen, boa tarde.
Bom, então agora vamos falar dos instrumentos ópticos, tá bom? Eu coloquei o microscópio Hubble pra gente babar. Então, primeiro, a câmera fotográfica. Nessa foto, tá vendo que ela abre e fecha? Isso aqui é como se aqui dentro, né, tivesse a nossa pupila e aqui fora é onde tem essa abertura, né? Abre e fecha para poder aumentar ou diminuir a quantidade de luz que entra, né? Então, as câmeras projetam a luz sobre um filme ou sobre um sensor fotossensível. Ela controla a abertura de luz pelo diafragma, né, que é isso aqui do GIF. E aí, a curvatura da lente que você usa e o índice de refração dela determina a qualidade da fotografia e a ampliação. Então, você pode trocar a lente para tirar foto de uma coisa bem pertinho, trocar a lente para uma coisa bem de longe, né? E aí você pode usar o zoom óptico também, que é uma coisa eletrônica, né? Para ajudar a fazer essa distância focal aí. Então, é uma coisa que a gente já está mais ou menos acostumado, né? Microscópio é bem legal. A gente usa para ver objetos pequenos, né? E aí, sobre as lentes dele, ele tem duas lentes esféricas e convergentes, sendo uma objetiva, ela chama objetiva porque ela fica próxima ao objeto, e ocular, que fica próxima do olho. Então, ela tem duas lentinhas, né? E as lentes funcionam como lupas, né? Então, como elas estão em duplas, elas vão multiplicando esse aumento, né? Esse zoom, assim, né? Então, ela pode ser 3 vezes, 5 vezes e até 15 vezes. A gente consegue ver de pertinho. Então, é isso. Então, a gente tem uma lente aqui, né? E outra aqui. Bom, o outro instrumento é a luneta, que é esse daqui. Não tão usado, né, hoje. Ela é mais usada na astronomia, né? E ela é invertida, ou seja, a imagem dela é invertida, você consegue ver as coisas de cabeça para baixo. E a montagem dela é similar ao microscópio, ela tem duas lentes, uma ocular e uma objetiva. Só que a lente dela tem uma distância focal diferente, uma grande distância focal. Por isso que a gente consegue ver coisas longe, assim, tipo pro céu, virar ela pro céu mesmo, né? Ver uma coisa bem longe. A gente vê isso mais em filme, né? O binóculo, que é uma coisa que hoje a gente usa mais pra brincar mesmo, ele é diferente porque ele tem prisma. Então, eu tenho aqui a ocular, tenho prismas e tenho uma objetiva. E aí, então, o que acontece? Ele consegue ver coisas muito de longe, né? Então, uma lente é convexa, né? E a ocular vai ser a convergente. Então, ele é um pouco diferente, assim, porque ele tem o prisma lá dentro. Tem 2 prismas dentro dele. Então, é mais ou menos assim. A luz entra aqui na objetiva, né? Reflete do objeto e passa pelos prismas e sai no ocular, que é os nossos olhos. Então, aqui, ó, é o que a gente vê no binóculo. E aí, telescópio. Existem Samira, tinha uma dúvida. Tá pedindo para repetir a parte das duas lentes. Das duas lentes. De qual, hein, Gabi? Será que é do binóculo? Da luneta, vamos voltar lá. Então, a luneta, ela tem... o negócio dela é que a imagem é invertida, né? Então, ela tem duas lentes, uma ocular e objetiva. O ocular é que fica perto do olho e o objetivo é perto do objeto. Só que a lente objetiva tem grande distância focal, sabe? Então, deixa eu relembrar para vocês como que é esse trem da distância focal. Então, por exemplo, aqui tá uma lente, né? E aí, ela é como se fosse uma circunferência grande, né? Aqui tá o centro. A distância focal, então aqui tá o centro e aqui tá a distância focal dela. Aí, só que a objetiva dela tem uma grande distância focal, ou seja, ela é como se fosse mais gordinha, sabe? Assim. Vamos colocar ela do mesmo tamanho, né?
tipo assim, pra quando... Quer dizer, mais fininha, né, acho. Ai, calma, deixa eu apagar. Desculpa. Olha, dá pra apagar só a cor, que bom. Vou fazer de novo. Então é como se ela fosse mais fininha e ela tivesse a circunferência maior zona. Assim, então aqui seria o centro e a metade do centro é a distância focal. Ou seja, ela é uma lente assim, ou seja, a distância focal dela é bem maior. Nesse desenho que eu fiz é o dobro, né? E aí eu consigo focar objetos distantes, porque da mesma forma que a gente estudou os espelhos, a distância que o objeto está em relação ao foco, ao centro de tudo, né? Da lente, a distância da lente ao objeto, né? Depende de se ele vai ser projetado maior ou menor, né? E aqui também, com as lentes é igual, assim. Então, aumentando a distância focal, eu consigo ver coisas mais distantes. Então, é só você mudar essa primeira lentinha aqui, que eu desenhei ela de azulzinho, e aí eu consigo mudar a distância focal. E aí muda de ser o microscópio que vê pequenininho para a luneta. Então, só mudando o foco da lente. Entendeu, Gabi? Deu? Entendeu? Ok. Obrigada, gente. Que eu não enxergo o chat quando eu tô dando aula aqui. Bom, aí sobre telescópio refrator, na verdade tem dois tipos de telescópio. O refrator e o refletor. Então, esse refrator é como se fosse uma luneta grande. E ele tem um poder de ampliação limitado, né? E aí, olha como que ele funciona. Então, eu tenho aqui uma lente ocular e aqui eu tenho uma lente, as lentes objetivas, né? Ele é mais ou menos assim. Então, você coloca seus olhos aqui e você aponta aqui para o astro que você quer ver lá, né, na astronomia, né? E aí, o que acontece? São usadas lentes de grande ampliação e cria um fenômeno que chama aberração cromática, que faz com que a luz branca sofra dispersão. Isso é um defeito desse telescópio, sabe? E nele utiliza lente e não espelho, tá vendo? É só lente, esse refrator. É o mesmo sistema do binóculo, mais ou menos, e de quase todas as lunetas. Samira, tem ele aí na UFMG, não tem? Eu não tenho certeza. Eu acredito que deve ter. A gente tem um monte de telescópio. Eles ficam... Parece que uma vez a gente foi num laboratório de geografia. Parece que a gente viu isso lá, geografia, lá naquela museu de... que é museu natural, negócio de ciência, biológico. Então lá deve ser sim. Lá tem observações. Tinha, né, presenciais. Até vou falar com vocês desses. Aí você olha por aqui e enxerga e mira o seu objeto aqui, né? Deve ser sim, então, Carmen. E aqui, esses telescópios não fazem inversão da imagem. Né? Então, eles ficam sempre de cabeça para baixo, né? Então, quer dizer, eles não fazem a inversão, ou seja, você vê ele sem ser de cabeça para baixo, você vê ele de cabeça para cima. Então, ele permite também ver objetos longe terrestres, porque você não vê de cabeça para baixo. Então, ele é bom por causa disso. Esse daqui, o telescópio refletor, ele é diferente, né? Você tem que colocar os olhos aqui e você aponta aqui, sabe? Então, você fica bem pertinho dessa abertura. Ele é diferente, olha. Ele foi criado pelo Isaac Newton. Vocês sabiam que o Newton mexia com isso também? O Newton fez todas as leis de Newton, né? Da mecânica. Ele trabalhou com esse telescópio. Ele trabalhou também com prisma. Ele que meio que descobriu que as cores se difundiam no prisma. E ele começou a desenvolver sobre o cálculo, vocês sabiam? Que é a parte mais avançada da matemática, o Newton que trabalhou, assim. Então, ele criou toda a parte de cálculo para poder dar embasamento na parte de física dele. Então, tipo assim, grande referência pra gente, né? Então, aqui, ó, tá ocular, mas você tem um espelhinhozinho aqui, tá vendo? E aqui tem o outro espelho.
tá vendo? E esses espelhos que são caros. Eles têm que ser sem deformação nenhuma, sabe? Então, os telescópios refletores, é porque eles refletem, né? Eles têm espelhos. Eles usam os espelhos esféricos e planos. Então, assim, esses grandes telescópios gigantes que tem na Terra pra gente ver, cruzar grandes distâncias, eles têm esses pratos aqui, espelhados com um diâmetro muito grande, sabe? Eles precisam ser grandes pra gente ver grandes distâncias. Então, quanto maior o diâmetro desse prato aqui, mais distância eu vejo. Então, muitas vezes, atualmente, tipo assim, você não consegue mecanicamente montar um espelho sem deformação desse tamanho. A gente não tem uma fábrica que cabe isso. Então, às vezes, você põe vários em várias cidades diferentes, sabe? Pra formar como se fosse um quebra-cabeça de espelhinhos pra você ver longe, sabe? Isso é bem legal. Então, ele tem o espelho côncavo e o plano. E o legal é que ele é mais barato. Ele é o mais usado e o mais procurado, né? Mais do que o outro. Então, é isso. Muito legal. E ele é mais apropriado para observações astronômicas. Então, em observações sempre vai ter ele. Aí, beleza. Vamos de questão, gente? Quem que vai ler para mim? Deixa eu ver. Ilaia, você pode ler para a gente, por gentileza? Posso. A figura seguinte representa esquematicamente o telescópio refletor. A luz emitida por um astro penetra no telescópio pelo orifício da posição A, reflete no espelho parabólico localizado na posição B, é novamente refletida pelo espelho C em direção às lentes localizadas na ocular do telescópio, local onde o observador aproxima o olho, na posição D. Essa lente forma uma imagem real e maior do objeto observado, um pouco à frente do D. Por isso, o observador não deve encostar seus olhos na lente para enxergar essa imagem. Considerando uma situação em que apenas uma lente é colocada na posição D, qual o tipo de espelho utilizado e qual o tipo de lente utilizada na posição B e D, respectivamente? Isso, obrigada. Então, vamos lá, gente. Qual o espelho e qual a lente? Que isso aqui? Bom, gente, vou corrigir para não deixar Igor está em dúvida entre todos, entendi. Para não passar muito do horário de vocês. Então, opa, aqui. Então, ó, primeiro, letra C. Olha só, os raios estão vindo aqui. Então, eles estão vindo paralelo e eles estão sendo aproximados no foco, que é o ponto C. Então, tem que ser um espelho que junta os raios, né? Então, é o côncavo, que ele está juntando os raios no ponto focal, né? Que o convexo, ele vai espalhar, lembra que ele é feito com os raios
pelo prolongamento dos raios. E aí do C pro D, então assim, eu tenho que direcionar, juntar esses raios, eles não podem espalhar. Então esse trem de bifocal é viagem, que bifocal é pra óculos, pra você ver dois focos diferentes, pra ver de longe de perto, nada a ver. E ela pode ser divergente ou convergente. Divergente ela vai fazer com que os raios ficassem mais longe, e convergente ela vai convergir os raios, né? Os raios para o mesmo ponto. Então é convergente. Então tem que todo mundo juntar as coisas, o côncavo e a lente convergente. Beleza? Bom, gente, e aí só para fechar, tem observações astronômicas em BH. Agora eu chequei, não tá tendo presencial, mas em breve vai abrir. E aí esse que a Carmen falou, talvez seja esse, o espaço de conhecimento da FMG. E aqui eu coloquei os links também no Google Classroom. Tem as visitas presenciais, mas também eles estão com um trabalho super legal virtual, que vocês podem acompanhar. Tem umas palestras legais também, para quem gosta de astronomia. Tem o Observatório Astronômico da Serra da Piedade, que é muito legal ir lá. Também está suspenso, mas assim que reabrir, vale a pena. E o Gaia é um grupo de astronomia da PUC Minas, que é super legal também. Aí no Instagram deles tem um calendário de fenômenos astronômicos que vão acontecer e tal. E tem muita informação, é legal seguir eles, assim. E no Facebook também tem muita informação. E uma coisa legal para quem gosta de astronomia é um aplicativo gratuito que chama SkyMap. Você baixa ele e aí à noite você liga ele e você mira ele pro céu e ele te dá o nome de cada uma das estrelas. Olha que legal. Então você pode ver onde que é o Cruzeiro do Sul, as Três Marias e planetas também. Tipo, você consegue ver, por exemplo, Marte. Agora a gente tá numa época que a gente vê Marte. Aí você consegue ver que o Marte é vermelhinho, sabe? Você consegue ir com o celular e você consegue ver. É gratuito, é bem legal, eu gosto de usar. E se você mirar pro chão, você vê as estrelas do outro hemisfério, sabe? Super legal. Gente, só pra fechar, então nossa disciplina acabou, nossa aula, né? E eu queria só conversar rapidão sobre o simulado. Então eu coloquei esse desenhozinho, que o menininho chega e vê uma forca e ele tá triste. E aí ele pega e pendura e faz a forca de um balanço. Então é importante a gente ver o lado bom das coisas, sabe? Se a gente conseguir aprender a ver o lado bom das coisas, não existe lado ruim. Então, para quem não foi bem no simulado, para quem teve um resultado pior do que imaginava, a gente tem que ver o lado bom, ou seja, a gente tem que aprender com essas dificuldades. Então, como? Repensar a forma de estudar. Tipo assim, eu fui muito mal em matemática. Então, às vezes, você está estudando muito teoria de matemática. Faça mais exercícios. Gasta o tempo de matemática só para fazer exercício, por exemplo. Refazer os exercícios que o professor fez. Então, mudar a sua estratégia, sabe? Estudar a matéria que você não for bom mais vezes na semana, né? Exercício. Teve gente que falou que não deu tempo de fazer todas as questões e tal. Então, é uma coisa que você precisa melhorar essa habilidade. Então, toda vez que você vai fazer uma lista de exercício, cronometra o tempo. Então, programa tipo 3 minutos por questão. Pra você ir tentando fazer mais rápido, sabe? No início você não vai conseguir, mas depois você vai conseguir. Então, vai treinando desde agora. Vai cronometrando toda vez que você fizer uma lista de exercício. Então, cada coisa que te atrapalhou, então, fiquei nervosa. Como eu vou trabalhar com esse nervosismo? É uma coisa que eu não quero pra mim, porque vai me atrapalhar. Então, vamos pensar em estratégias de melhorar isso, sabe? Então, o que eu acho? Que nós ainda temos muito tempo até o Enem, sabe? Pra melhorar o seu resultado, pra consertar essas coisas que não deram certo. Que bom que a gente conseguiu identificar essa dificuldade agora, isso é ótimo. Então, não desanime. Pegue todas as coisas ruins que você viu no seu simulado, né? Não deu tempo. Fiquei nervosa. Fui mal nessa matéria. Nossa, fui muito mal na redação. Todas essas coisinhas ruins e vamos aprender com elas para não acontecer no próximo simulado já. E não acontecer de forma alguma no Enem, tá bom? Então, não desanime. Que bom que identificamos a tempo. E é assim mesmo. Vai dar certo. Não desanima, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês. Qualquer coisa da matéria e também do simulado, eu estou à disposição.
para ajudá-los, tá bom? Um beijo para você. Até semana que vem, se Deus quiser, gente. Qualquer coisa, estou à disposição, só me chamar no WhatsApp.